A paz do Senhor Jesus, amém? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Salmos capítulo 3, versículo 5. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus em nome de Jesus. As misericórdias do Senhor nos despertaram. Louvado seja Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome santo do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória eternamente. Amém. É tudo do Senhor e nós temos que atribuir toda a honra, toda a glória a Ele. Amém? Digno de louvor, de adoração e de toda exaltação. Vamos orar em nome de Jesus? Pai bendito e amado Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, por mais um dia, Senhor, pelo deitar, pelo acordar, pela saúde, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo descanso, pela paz, pela cura, pelo refrigério de alma, Senhor. Obrigada pela tua palavra que é a verdade. Obrigada, Senhor, porque tudo a ti pertence. Senhor, nos conduza nos teus caminhos. Conduza os nossos pés, Senhor, nos teus caminhos. A tua palavra nos diz quão formosos são os pés. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação dos que diz a Sião: o teu Deus reina. Glória a Deus em nome de Jesus. Queremos te louvar, Pai, te agradecer por mais um dia, consagrar a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa família, Senhor, a nossa parentela, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso ministério, Senhor. Consagrar tudo que o Senhor tem nos concedido, os pais, os filhos, Pai querido, os propósitos, os caminhos, Senhor, as direções, as decisões. Queremos consagrar tudo que o Senhor tem nos concedido, colocamos no teu altar, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra nos diz, Pai bendito e amado, que Jacó, Senhor, ele fez um voto contigo, Pai querido, de te dar as primícias, Senhor, de te dar os dízimos, Senhor, de tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor, a palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 28, versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó fez um voto de fidelidade ao Senhor. E a palavra do Senhor em João 3, versículo 16, que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai, ele nos deu o seu Filho amado Jesus Cristo. E segundo essa nova aliança, nós precisamos entregar nossa vida a Jesus. Consagrar, entregar tudo nas mãos de Deus para caminharmos com Ele, porque nós só temos paz, jornada segura diante de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Somente na presença do Senhor, somente na presença do Senhor é que temos vida, vida abundante, vida eterna, jornada segura. Então que a gente consagre tudo que a gente tem ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Colocar à disposição do Senhor, para que o Senhor estabeleça, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, segundo o seu domínio.
Sendo assim, segundo a vontade do Senhor, os planos serão bem-sucedidos, estabelecidos, terão êxito em nome de Jesus. Em Provérbios também a palavra do Senhor nos diz em 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Santo do Senhor. Então, a vontade de Deus é que a gente venha consagrar tudo a Ele, que a gente venha, em nome de Jesus Cristo, buscar do Senhor a direção, os caminhos e a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que a gente viva segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus, que Ele nos dá a conhecer por meio da sua palavra. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas são caminhos de morte. Que o Senhor nos livre desses caminhos, que o Senhor nos livre dessas ofertas, que o Senhor nos livre de todo caminho que não provém dele, que o Senhor tire os nossos pés dos laços, das redes e desses caminhos de morte, que o Senhor nos conduza nos teus caminhos, que são caminhos de vida, caminhos de salvação, caminhos de paz, caminhos de alegria, caminhos de boas novas. Amém? Vamos louvar em nome de Jesus? Hino da harpa cristã 23. Cantem os santos com fervor, a quem por mim foi imolado, na cruz sofrendo meu pecado. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus o Salvador. Deus é o justificador de quem crê no seu enviado, sim, no seu Filho muito amado. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus o Salvador. Do seu Pai recebeu louvor e com poder foi exaltado, por isto é glorificado. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus o Salvador. Do sangue purificador, eu quero sempre ter lembrança e nele ter mais confiança. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus o Salvador. Por nós na cruz sofreu a dor, com sangue fomos nós comprados e do pecado resgatados. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus o Salvador. Aleluia. Jesus reina, amém. Hino da harpa cristã, número 15. Ó quão cego andei. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi
meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar a um tão pobre pecador. Glória a Deus, Jesus nos salva, amém? Hino da harpa cristã 196, amém, em nome de Jesus. Uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Saulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Louvado seja Deus, glorificado seja o Pai em nome do Filho. Glória a Deus em nome de Jesus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Atos,
capítulo 8, versículo 26. Filipe e o eunuco. Amém? Vamos meditar. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado, e o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E indo eles caminhando, chegou ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui a água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém, Jesus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Glória a Deus em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então esta palavra nos fala de um eunuco, de um etíope, de um superintendente que guardava ali os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esta palavra nos fala, que ele tinha ido a Jerusalém para adorar, mas na volta ele lia o livro do profeta Isaías. E a gente vê aqui que Deus ele contempla essa atitude desse eunuco, que Deus ele observa a atitude do eunuco que tinha interesse em conhecer as sagradas escrituras. Ele tinha vontade de entender as sagradas escrituras. E a palavra do Senhor nos diz que um anjo fala para Filipe. Fala para Filipe o que Filipe deve fazer. E Filipe foi e seguiu ali a orientação do anjo. E quando Filipe chegou a este lugar, e quando Filipe chega, o Espírito fala para Filipe, para ele se achegar, para ele se aproximar daquele carro, daquela carruagem. E a palavra do Senhor diz que Filipe ele vai, corre e se aproxima. E ele ouve que o etíope estava lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe pergunta se ele estava entendendo. E o eunuco responde: Como poderia entender se não tem ninguém que me explique? E ele rogou a Filipe para que subisse até o carro e se assentasse. E ali naquela palavra,
E ali naquela palavra estava escrito, né? Ali o sacrifício de Jesus Cristo. E ele perguntou, a curiosidade dele perguntou. E a pergunta do etíope foi do eunuco era de quem se tratava aquela passagem, se o profeta estava falando de si mesmo ou se estava falando de outro. E ali a oportunidade que Filipe teve de anunciar Jesus Cristo, de anunciar o Cristo, de anunciar o Filho de Deus. Então, quando Filipe explicou ao eunuco e ele entendeu que a passagem se falava de Cristo, do Salvador, do Filho de Deus, ele teve o entendimento, ele teve a revelação da palavra de Deus, da verdade. E segundo essa revelação, ele entendeu que ele precisava ser batizado, que ele queria ser uma nova criatura, que ele queria a salvação. Ele recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele teve vontade de pertencer a Cristo. Ele já adorava, mas ele não conhecia ali as Escrituras. E é da vontade de Deus. A palavra do Senhor nos diz que todos conheçam a verdade. A palavra do Senhor nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Foi isso que aconteceu com o eunuco. Ele conheceu a verdade, ele queria a salvação, ele queria Cristo como seu único e suficiente Salvador. E esta é a vontade de Deus, que eu e você, a gente o conheça pela palavra, que eu e você tenha vontade de receber a revelação das Sagradas Escrituras, como fez o eunuco. Deus, ele contemplou da vontade do eunuco, que teve interesse, mesmo sem entender. Ele se esforçou para abrir as Sagradas Escrituras e ficou lendo. Então, quem nos dá a revelação da palavra, quem nos dá o discernimento de espírito é Deus. Jesus, ele roga ao Pai, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, né, que nos dá a conhecer a revelação da vontade de Jesus, quando eu e você se aplica em conhecer, em praticar a palavra dele. Então, quem nos dá a revelação é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos diz que ele roga ao Pai, que nos conduzirá, é o Espírito Santo em toda a verdade. E esse Espírito o mundo não pode ver, nem o conhece, porque não pratica a palavra. Mas o Senhor dá a todos aqueles a quem obedece. E é da vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque a verdade de Deus é a palavra de Deus, que é Jesus, que nos orienta, que nos salva, que nos alimenta, que nos sustenta. É da vontade de Deus que a nossa vida seja firmada em Cristo, que decisões, que caminhos, que pensamentos sejam todos alicerçados na verdade, que a gente viva uma vida segundo a vontade de Deus, porque é o Senhor que nos dá a revelação do teu reino, da vontade dele. Era da vontade de Deus que o eunuco conhecesse a verdade, conhecesse Cristo, o Filho de Deus, que fosse batizado, conhecesse as Escrituras. E Deus, ele contemplou dessa verdade. E por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ali quando o eunuco vê, quando ele responde, né, o que era necessário para que ele fosse batizado, ele queria ser batizado. E Filipe respondeu, és lícito se crês de todo o coração. A gente precisa crer de todo o nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é necessário que creia e que confesse com a boca e creia com o coração, com o entendimento. E foi esse o entendimento que o eunuco recebeu e ele teve vontade de pertencer a Cristo, de receber Cristo, de se entregar para Cristo e ser batizado, ser filho do Deus Altíssimo. A palavra do Senhor nos diz que Cornélio, né, ele era um homem temente a Deus e as suas esmolas e a sua oração subiu até o céu, a memória de Deus. Mas o Senhor queria que Cornélio e toda a sua família conhecessem a mensagem da cruz, o Evangelho. E essa é a vontade de Deus. Deus não abre mão e que a gente o conheça pela sua palavra,
Conheça que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque a nossa vida, ela precisa ser conduzida por Jesus. Todas as áreas da nossa vida precisam ser alicerçadas na palavra. E quem nos dá esta vontade é Jesus, é a palavra de Deus que nos dá a revelação da vontade de Deus, do reino de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer por este momento. A tua palavra é a verdade. A tua palavra nos diz em Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, que a gente viva de toda a palavra de Deus. Pessoas que nesta hora estão precisando de cura, Senhor, de restauração, de renovo, de salvação, de livramento, de libertação. Sejam, meu Pai, nesta hora, meu Pai querido, alcançadas e livres pelo poder da tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Disse-lhe Jesus, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Que nesta hora, Senhor, pessoas, Senhor, sejam movidas, Senhor, pela vontade de conhecer a Tua palavra, de abrir a Bíblia, Senhor, e conhecer a Tua verdade, como fez o eunuco, Senhor. Embora ele estivesse, Senhor, saído da adoração, ele não se contentou, Senhor. Ele teve vontade, ele teve sede de procurar a Tua palavra. E que este anseio esteja em nós, pela verdade, pela presença de Jesus, que nos sacia, que nos alimenta, em nome de Jesus. Que pessoas nesta hora, Pai, sejam curadas, sejam libertas, sejam alcançadas, sejam livres e tenham a oportunidade de conhecer a Tua palavra. Nós te pedimos perdão e misericórdia pelos nossos pecados, Senhor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e misericórdia. Nos conduz em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.